Que o Espírito do Deus Altíssimo abra o seu entendimento, minha amiga e meu amigo ouvinte, para a vontade do seu Santo Filho Jesus. Que você entenda a sua palavra e venha obedecê-la, segui-la, para que então a sua vida tenha sabor, para que a sua vida venha trazer um resultado para a sua própria vida e glorificar o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Muito bem, nós temos no capítulo 25 de Mateus, Jesus ensinando sobre a semelhança do reino dos céus. Jesus diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. O reino dos céus, a salvação eterna, a eternidade, é semelhante ou será semelhante a 10 virgens. 10 virgens. Que tipo de virgens? As virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, inteligentes, usavam a fé racional, inteligente. Mas 5 eram loucas, nécias, loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram o azeite. Não levaram azeite consigo. Não levaram azeite consigo. Eu repito. Elas pegaram as lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. O que significa isso? Significa o seguinte, minha amiga e meu amigo ouvinte. As loucas se preocuparam com a vasilha. Se preocuparam com as suas vasilhas. Quer dizer, os seus corpos, ou o seu exterior. Se preocuparam com as coisas físicas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Levaram azeite com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, ou o esposo, toscanejaram todas, quer dizer, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, quer dizer, no meio da noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então, todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Quer dizer, eram todas virgens, eram todas cristãs, teoricamente. Eram todas de Deus, porque eram virgens. Quando a pessoa é de Deus, ela se torna virgem para Deus. Todas eram virgens, todas eram salvas. A priori, todas eram salvas. Porém, as loucas, ao invés de carregarem as suas lâmpadas juntamente com o azeite, se preocuparam apenas com as lâmpadas, mas não levaram azeite. Não levaram azeite consigo. O azeite, obviamente, é o Espírito Santo. É a unção. É a presença do Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo. É o selo de Deus. Então, elas não levaram o Espírito Santo, quer dizer, o azeite consigo, porque eram loucas, se preocuparam com o seu exterior
e não se preocuparam com o interior. E isso tem acontecido nos dias de hoje. Daqui a pouquinho você vai ouvir uma canção, você vai entender melhor essa canção. Olha só, a Bíblia diz, aqui Jesus disse, que as loucas, naquele momento que o noivo estava se aproximando, que o esposo estava vindo, elas se viram no escuro e pediram para as prudentes azeite. Mas as prudentes responderam: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o vós mesmos. E elas saíram para comprá-lo, o azeite. E o esposo chegou. Então aquelas que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Em verdade vos digo que não vos conheço. Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu. Assim será também na vinda de Jesus. A metade da igreja, a igreja física, vai ficar. É isso que eu entendo. Essa é a minha leitura desse capítulo. A metade daqueles que se dizem crentes, que se dizem da igreja A, da denominação B, C, D, a metade vai ficar do lado de fora. E a outra metade vai entrar. E quando a porta fechar, elas vão gritar: Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. E o Senhor vai lhes dizer: nunca vos conheci. Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo ouvinte. Porque da mesma forma como nós tratamos as coisas de Deus, da mesma forma como nós tratamos a Deus, Deus nos trata. É um toma lá da cá. Não tenha dúvida disso. A oferta que nós apresentamos a Deus com as nossas vidas fala por nossas vidas. Não tenha dúvida disso. O ofertante, minha amiga, meu amigo ouvinte, é julgado pela sua oferta, pela sua oferenda. Presta atenção. O ofertante é julgado pela sua oferenda. Jesus disse: pelos frutos se conhece a árvore. Quer dizer, pelas ofertas se conhece o ofertante. Não tenha dúvida disso. Não há como se escapar disso. Ele disse mais: toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Então aquela pessoa que dá bons frutos é porque ela é boa. Aquela pessoa que dá maus frutos é porque ela é má. Então quando a pessoa trata a Deus de qualquer maneira, quando a pessoa não tem respeito, não tem consideração para com o seu Senhor, o Senhor que ela diz que crê, como é que o Senhor dela vai ter consideração para com ela? Não é possível. Simplesmente não é possível. Presta bastante atenção, minha amiga, meu amigo ouvinte. A partir de agora, o horário aqui no Templo de Salomão, se for marcado domingo 9h30, domingo 9h30 vai fechar a porta. E quem chegar atrasado vai ficar do lado de fora. Se quiser assistir o culto, vai assistir do lado de fora e de pé. Se quiser participar da reunião, quiser entrar no templo, vai ter que chegar até 9h30. Porque depois de 9h30, as portas vão ser fechadas. Não tenha dúvida disso, minha amiga.
Então, o horário de domingo é 9h30. A reunião começa às 9h30. Se você quer chegar na reunião para participar, você quer ter consideração para com o Senhor Jesus, você tem que chegar antes das 9h30. Mas bem antes de 9h30. Por quê? Por quê, ô bispo? Porque você vai ter que guardar o seu carro, você vai ter que levar o seu filho para a escolinha dominical, então você vai gastar tempo. Então, se você quer participar da reunião, você tem que estar dentro do templo, você tem que estar dentro do templo antes das 9h30. Porque se você chegar às 9h30 e ir lá em cima, deixar a sua filha e depois vir, aí você vai encontrar as portas fechadas. E não tem jeito você querer burlar ou passar pela porta dentro do templo. Não, não tem, porque ela fica fechada. Vai fechar. Assim também vai ser na época, no dia que Jesus voltar. A porta vai ficar fechada para aqueles que chegarem atrasados, para aqueles que chegarem sem o azeite, para aqueles que chegarem sem a unção, sem o respeito, sem a consideração, sem o temor para com Deus. Você está me ouvindo aí? E você costuma chegar atrasada na reunião e acha isso uma coisa normal? Você vai ver. Na época, no dia, na hora, no momento em que o Senhor chegar, não tem esse negócio não. Se você chegar atrasada, já era, você vai ficar para trás. Pode ter certeza disso, minha amiga, meu amigo ouvinte. Pode ter a mais absoluta certeza que você vai ficar para trás se você não consertar a sua maneira de ser. Eu fico pensando assim, se eu falasse assim, se eu tocasse a trombeta e dissesse assim, olha, existem vagas para as pessoas trabalharem na Record, mas tem que chegar 9h da manhã. Eu tenho certeza que no dia anterior já estaria uma fila enorme aqui. A pessoa vai chegar antes de amanhecer o dia para estar 9h, porque quer um emprego. Essa é a realidade. Agora, quando se fala para vir ao encontro do noivo, quando se fala em relação ao Senhor Jesus, então as pessoas relaxam. Elas relaxam. Elas chegam a hora que bem entendem. Elas querem chegar a hora que bem entendem. Elas não dão a mínima para a hora. Elas não dão a mínima para aquela hora, aquele momento da primeira oração, do primeiro louvor, da entrega, da dedicação, aqueles momentos iniciais da reunião. Então, esse tipo de pessoa, quando Jesus voltar, vai ficar do lado de fora. E não vai adiantar bater na porta, porque ele vai dizer, nunca vos conheci. Que respeito você teve para comigo? Que respeito você teve para comigo? Quer dizer, a sua oferta foi imprestável, foi inválida. O seu respeito para comigo, a sua honra para comigo, foi relaxada. Quer dizer, a sua oferta foi relapsa. E eu não aceito isso. Deus não aceita isso. Ele disse, eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram. Mas os que me desprezam serão desmerecidos. Quer dizer, a pessoa chega na hora que bem entende, a pessoa não tem consideração para com o Senhor Jesus, então não pode esperar também a consideração dele para com elas. Essa é a realidade. Minha amiga, meu amigo, é toma lá, dá cá. Por isso, Jesus fala que essas virgens, quer dizer, essas crentes de papel, eram loucas. Porque disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Eu falei, não, como é que nós vamos dar do nosso azeite? Porque o nosso azeite é para nós.
Quer dizer, a oferta que cada um tem é dela. É de cada um. A sua oferta é sua. Você é que tem que dar a sua oferta. Eu não posso dar a oferta por você, nem você por mim. Cada um faz a sua própria oferta, seu oferecimento. E quando a pessoa é relapsa no horário, na chegada na igreja, especialmente domingo, que é um dia que não se trabalha, ou num feriado, isso é um absurdo. No mínimo, isso é um absurdo. Isso é uma falta de consideração. O que adianta a pessoa cantar uma canção como essa que nós vamos colocar agora? Você vai ouvir essa canção. O que adianta você cantar e querer adorar a Deus em espírito e em verdade, querer cantar para Deus, quando você tem um comportamento estranho, no mínimo estranho para com Ele? Minha amiga, meu amigo ouvinte, a fé cristã, o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é uma vida, é um relacionamento, é uma aliança que a gente vive com o Senhor Jesus. A gente vive essa aliança 24 horas por dia. 24 horas por dia. A cada segundo nós vivenciamos essa aliança. Porque ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele está comigo aqui agora. E está vendo você aí agora. Ele vê a gente 24 horas por dia. Então, se eu estou cometendo um pecado, ele está me vendo pecando. Se você está cometendo um pecado, ele está vendo você. Então, ele está avaliando a nossa vida, o resultado da nossa fé. Ele está pesando o resultado dos frutos da nossa vida, dos frutos do nosso comportamento. Por isso que ele disse, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos. E disse mais, não pode a árvore boa dar maus frutos, também não pode a árvore má dar bons frutos. Então, ou eu dou bons frutos ou eu dou maus frutos. Depende da oferta da minha vida, da minha consagração, a minha vida no altar. Agora, preste atenção. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. É isso que aconteceu com as 5 virgens loucas, insensatas, indolentes, preguiçosas, que não consideraram o seu Senhor, que não temiam o Senhor, levaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite. Cuidaram do seu exterior, cuidaram dos cílios, cuidaram do cabelo, cuidaram da roupa, cuidaram do sapato, de tudo, mas não cuidaram do seu interior. Vamos ouvir essa canção e você vai ver se essa canção condiz com a sua fé. Vamos ouvi-la. Meu nome é Regiane, tenho 39 anos e desde a minha infância eu sofro muito por me sentir inferior, porque os meus pais me abandonaram e eu fui criada com a minha avó. A minha mãe grávida e meu pai foi embora e deixou ela. Ela, por ter 14 anos também, acabou me deixando e sumiu. Eu fui crescendo, aí fui percebendo que eu sentia falta de ter o meu pai, uma mãe, irmãos. Além de tudo isso, tinha o meu avô, que ele bebia muito, ele maltratava a minha avó, e eu sempre falei, eu vou casar e ter a minha família, né? Vou criar a minha família. Foi aí que eu casei, com 14 anos. No início estava indo, né? Só que aí começou a ter problemas, né? Dele sair, me deixar, começou a beber, começou a usar droga, começava a sair e me deixar. Aí aquela sensação que eu tinha de abandono, que meu pai tinha me abandonado, que a minha mãe tinha me abandonado, eu sentia com o meu marido também,
estava me abandonando, porque eu estava sempre sozinha. Até quando foi o fundo do poço que houve a separação. Aí o mundo desabou, que eu falei, agora? E agora? O que eu vou fazer? Só eu e meu filho, família, você sabe que nessa hora dá uma sumida e sempre foi só nós mesmos. E agora, o que eu faço? Perdi o emprego, em seguida começou a vir tudo. Aí eu fui morar de favor, no fundo da casa de um familiar. Aí, essa minha tia, ela frequentava a Igreja Universal. E aí, foi quando eu comecei a ir. Quando eu comecei a ir e comecei a ter as orientações do altar. Eu comecei a aprender com homens de Deus, porque eu não sabia nada. Mesmo indo, cada dia que eu ia, eu comecei a ir todos os dias, porque eu estava desempregada, então cada dia eu ia aprendi alguma coisa. E sem saber o que estava acontecendo, porque eu não conhecia aquele mundo, né? Então, eu estava aprendendo, um dia era uma coisa, eu falava, nossa, mas será que pode, né, se transformar desse jeito? E cada reunião era uma palavra. Foi aí que ele me atendeu e me orientou o que eu podia fazer para mim restaurar a minha vida, a minha família e a minha casa. E o primeiro passo foi cuidar de mim. Foi até então que teve uma reunião de domingo. E era domingo de manhã, só que o pastor apagou todas as luzes, né? Para ter aquela busca, para a gente se esquecer do mundo lá fora. E que ali ele falou, hoje você vai sair diferente. E eu peguei isso. Foi aí que a minha vida foi transformada. Foi ali, naquele domingo de manhã. Quando eu recebi o Espírito Santo, qual que é a certeza? É a paz, é a alegria imensa que a gente sente dentro da gente, a certeza que todos os problemas vão se resolver. Na hora, é uma alegria muito imensa. É uma alegria muito que transborda, não tem uma explicação para você colocar, para que a outra pessoa entenda. E aí é uma paz que até as pessoas vê só no seu olhar. Vê que você está transformada. Foi aí que o meu esposo viu a minha transformação, viu que mudou. E aí ele quis conhecer a igreja, foi quando ele conheceu, aí tudo mudou. Aí nós voltamos, reconstruindo o nosso casamento, ele também conheceu a Deus, foi batizado com o Espírito Santo, aí nós casamos na igreja. Aí a nossa vida foi transformada. Nós temos nosso filho, que também está na mesma fé que a gente. Nós temos 2 netos. Então, hoje a nossa família é uma família abençoada, uma família linda. E todos na Igreja Universal, todos firmes na presença de Deus. O Espírito Santo, para mim, é tudo, né? É tudo na minha vida, porque sem ele, eu não teria sabedoria para construir a minha família, para construir a minha casa, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, ser uma ótima dona de casa, né? Construir o que nós temos. Então, o Espírito Santo nos traz paz, nos traz alegria, não momentos de alegria, mas sim eternos. Você está sempre feliz, vem os problemas, mas você tem ali o Espírito Santo para te fortalecer, para te dar força. Então, ele é tudo na minha vida, o Espírito Santo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, neste domingo, o grande dia 29, o dia do decreto, quando nós estaremos determinando, confessando, falando, decretando a vida contra a morte que o inferno determinou para as pessoas, determinando a saúde para as pessoas que foram determinadas pelo médico ou pelo exame médico, que estão a doença incurável, determinando a sua vida abundante para as pessoas que estão perdendo o emprego, determinando o reatamento do casamento para as pessoas que estão se divorciando. Enfim, nós estaremos unidos numa só fé. Mas preste atenção, presta bastante atenção. Aqui no templo, a reunião vai começar às 9h30 em ponto. Você tem que chegar antes das 9h30, bem antes, para se preparar. Porque depois das 9h30, você não vai poder entrar aqui no templo. Então, neste domingo, 9h30, começa a reunião. 9h30, abre as cortinas, pronto. Também fecham as portas. E quem entrar, entrou, quem não entrar, vai ficar de fora. Ou então vai para o Brás, para a igreja auxiliar. Agora, se você quiser numa igreja, uma igreja de bairro,
uma igreja universal do bairro, fique à vontade. É melhor você ir para uma igreja universal do Reino de Deus de um bairro do que você chegar aqui atrasado e ter que ficar em pé e não poder participar dentro do templo, porque a reunião começa às 9h30 em ponto. Também temos a reunião às 6 da manhã. Se você quiser vir mais cedo, chegue antes das 6 da manhã, ou então antes das 9h30 aqui pela manhã, ou então antes das 6 horas da tarde. Antes, para que você possa entrar, participar da reunião neste domingo, dia 29, o dia do decreto final. Que Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus.